Graça e paz, querido. Que alegria que você está firme aí nos estudos, está firme estudando a verdade da palavra de Deus. Quanta coisa para a gente falar, né? Nós estamos já aí no módulo 4, na aula 6, falando sobre ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. É uma matéria fantástica porque, na verdade, aponta para a nossa eternidade, aponta para a vida após a morte. E havia um grupo que não acreditava na ressurreição. Havia um grupo que acreditava sim no Antigo Testamento, que pregava sim o Pentateuco, as palavras de Moisés, mas não acreditavam em ressurreição. E esse grupo sempre tentava pegar Jesus ou algum dos discípulos ou até os apóstolos de algum jeito ou de outro para tentar falar contra a fé. E Paulo mesmo vai definir que se não crermos na ressurreição, é vã a nossa fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ver mais uma vez a citação desse grupo chamado Saduceus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 3, Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerravam na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Observamos aqui que eles se doeram porque Pedro e João estavam pregando que Jesus ressuscitou dos mortos. E aí então não havia acordo entre eles, lançaram eles na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde, simplesmente porque eles estavam pregando a ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14. Atos dos Apóstolos 24, 14 e 15, nos diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Observamos aqui Paulo definindo que vai haver sim a ressurreição dos mortos, tanto do salvo quanto do ímpio, tanto do justo como do injusto, mas são ressurreições em tempos diferentes e para lugares diferentes. O santo vai ser ressuscitado, vai ser ressurreto para a eternidade com Deus, e o ímpio, o pecador, ele vai ser ressurreto para a condenação eterna. É bem verdade que o salvo ele vai ser ressurreto e vai receber um corpo glorificado. Por quê? Porque o corpo voltou a pó, diluiu, destruiu tudo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados nas nuvens e receberemos esse corpo glorificado para suportar a glória de Deus, para suportar aí justamente a eternidade. Um corpo que não envelhece, um corpo que na verdade não tem doença, não tem enfermidade, não tem ruga, um corpo na verdade perfeito, a estatura de varão e varoa perfeito. E já o ímpio vai ressuscitar, também ele vai receber um corpo diferenciado, não posso dizer qual termo que se usa, porque a Bíblia não relata que termo que se usa para o corpo do ímpio, mas com certeza não é um corpo glorificado, porque a glória de Deus não vai para o inferno, queimar eternamente no inferno. Mas ele vai receber um corpo com uma composição diferente que suporte aí essa tortura eterna, essa condenação eterna, essa agonia, esse desespero incessante das chamas que não se apagam. Que tristeza para aquele que não passou pela porta, que é Jesus, para aquele que não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Paulo foi tão perseguido e tão questionado acerca da ressurreição. Aliás, Paulo foi morto, decapitado por pregar a ressurreição. O crime que condenou Paulo e que decapitou Paulo foi justamente ele crer na ressurreição. E por causa de todas essas perseguições, questionamentos e afrontas que Paulo passou, ele até dedicou um capítulo inteiro da carta aos Coríntios só para explicar a ressurreição. Mas antes de lermos esse capítulo, vamos ver o que Paulo fala aos irmãos de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 10 e 11. Filipenses 3,10 nos diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição
dos mortos. Paulo escreve aqui todas as epístolas que ele escreveu, ele sempre cita, ele sempre acreditou na ressurreição dos mortos. Mas vamos para o capítulo que ele explica completamente a questão da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo nos diz assim: a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois foi visto pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que a sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves.
E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vemos aqui quanta riqueza, quantas informações e que ensinamento profundo e tremendo que Paulo coloca nesse capítulo intitulado A Ressurreição dos Mortos. O capítulo todo ele fala sobre a ressurreição e uma das coisas que eu quero destacar é tremendo ele fazer o paralelo com a agricultura. O grão de trigo, a semente, se ela não cair na terra, não morrer, fica ela só. Mas se ela morrer, ela brota, ela gera, ela dá muitos frutos. E é interessante que o fruto, ele é diferente da semente, mas dentro do fruto tem uma semente que é igual à semente que foi plantada. Então nós observamos aqui, assim também vai ser o homem. Semeia-se corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Semeia-se uma semente, na verdade, carnal e ressuscita uma semente espiritual a partir do momento que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Haviam 3 assuntos básicos que os apóstolos ensinavam. Em primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento, porque é o arrependimento que te liga a Deus. É o arrependimento que prepara o caminho e firma o senhorio. O segundo assunto que eles explicavam era fé. Fé porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas o terceiro assunto que todo apóstolo falou, que todo apóstolo abordava e explicava, era a ressurreição dos mortos. E ele falava embasado na ressurreição de Jesus. Então esses eram os 3 assuntos básicos de qualquer sermão apostólico. Ou seja, nós observamos aí arrependimento, fé e ressurreição de Jesus. E por que eles enfatizavam isso? Os apóstolos eles ensinavam muitas coisas, mas na verdade, se formos fazer um resumo, eram esses 3 pontos básicos que eram o mais importante que eles pregavam, porque são as condições básicas para a pessoa ser salva. Arrependimento, fé e ressurreição. E ressurreição, nos diz o apóstolo, que se não crermos na ressurreição, é vã a nossa fé. Se não acreditarmos na vida após a morte, para que estamos lutando pela eternidade? E se Jesus não ressuscitou, então não há esperança. Se não crermos na ressurreição de Jesus, é vã a nossa fé e não temos esperança. Então, o ponto de apoio, o alicerce, a pedra fundamental da nossa salvação tem que ser arrependimento,
fé e a ressurreição de Cristo Jesus, que é o que ele coloca exatamente no versículo 14 desse capítulo 15 de 1 Coríntios, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas como cremos que Cristo ressuscitou, então nós podemos sim pregar a ressurreição. Vemos aqui, e também em tantos outros textos, que haverá dois tipos de ressurreição. Vamos voltar para Atos capítulo 24, Atos capítulo 24, versículo 15, um versículo que nós já lemos até nessa matéria. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também espera, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Há de haver ressurreição dos mortos. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, um dos maiores profetas escatológicos, o profeta que teve a maior revelação a nível de extensão de cronos, extensão do tempo cronológico. A revelação do profeta Daniel das 70 semanas, 69 já se cumpriram e a 70ª semana é justamente a última semana, que são 7 anos de grande tribulação, revelada ao profeta Daniel, anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o próprio profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, já falava acerca da ressurreição, desses dois tipos de ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uns para a vida eterna, falando acerca da ressurreição dos salvos, e outros para a vergonha e desprezo eterno, acerca da ressurreição dos ímpios. Então vamos falar um pouquinho acerca da ressurreição dos justos. No Antigo Testamento, salvos em aliança com o Deus Jeová. No Novo Testamento, na nova dispensação até a consumação dos séculos, todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que veio em carne e sangue, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Paulo escreve aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 5, versículo 17 a 21, ele vai definir exatamente estes. Romanos capítulo 5, 17 a 21 nos diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Como pela ofensa de um só, quem? Adão. Como pelo pecado de um só, quem? Adão. Reinou a morte no mundo, também pelo sacrifício de um só homem reina o dom da justiça. Quem? Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, 21 a 26. Aqui em Romanos nós vemos que todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador são considerados justos, são considerados salvos, são considerados os santos de Deus, em contraste aos ímpios, aos perdidos, aos gentios e pecadores. Romanos capítulo 3, verso 21 até o 26, nos diz a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, a importância de nós sermos justificados
pela fé em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, se tratando de ressurreição, nós sempre temos que fazer 4 perguntas. Em primeiro lugar, ressurreição de quem? Quando o texto fala de ressurreição, nós temos que definir: ressurreição do justo ou ressurreição do ímpio? Segunda pergunta, com qual propósito? Para a vida eterna ou para tormento eterno? Para quê que vai ressuscitar? Quem vai ressuscitar e para quê? A terceira pergunta que nós temos que falar é em se tratando de ressurreição. Quando? Quando? Quando será? Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos. E no fim, nós vamos ver a ressurreição do ímpio. E a quarta pergunta, como será? Como se dará? Então sempre faça essas perguntas para você poder esclarecer essa pedra fundamental da ressurreição dos mortos. Ressurreição do justo. Quem que vai ressuscitar? O justo. Ou aquele que tinha aliança com Deus no Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela aliança, ou aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador no Novo Testamento. No Novo Testamento, todo aquele que não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, infelizmente, a realidade é inferno, inclusive o judeu. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Agora não tem mais nenhum privilégio só o ser judeu. Necessário vos é nascer de novo. Necessário é nascer da água, o nascer natural, a bolsa d'água que se rompe, como nós já vimos aqui em uma das nossas matérias, e nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 a 29, nos diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Preste atenção. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus, aqui Jesus está falando acerca que todos vão ouvir, todos que estão no sepulcro, todos os mortos vão ouvir a sua voz. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Temos que entender que o primeiro, a primícia, a primazia do que ressuscitou para a eternidade foi Jesus Cristo, porque ele tem que ser a primícia de todas as coisas. Aí talvez você fale, mas espera aí, não houve outras ressurreições antes de Jesus? Sim, o termo está escrito como ressurreição, como um milagre natural, como um milagre extraordinário, sobrenatural, que aconteceu nessa terra, mas o termo mais correto seria reviveu. Por quê? Porque ele voltou à vida e passaram-se alguns anos, morreu novamente. Isso foi o que aconteceu muito no ministério de Jesus, no caso do filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, no caso de Lázaro, no caso a filha de Jairo, também aconteceu no ministério de Pedro com Dorcas, também aconteceu com Eliseu, quando ressuscitou a criança, aconteceu com Elias quando ressuscitou a criança, e até o soldado que jogaram na vala e bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Essas são as 7 ressurreições que nós observamos aí na Bíblia. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 23. Atos dos Apóstolos 26, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Quando Lucas registra aqui que ele deveria ser o primeiro, ele está dizendo acerca da ressurreição por toda a eternidade, da ressurreição pela eternidade para nunca mais morrer. Jesus foi o primeiro. Os outros reviveram. Colossenses 1,18
E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo, em todas as coisas, Jesus tem que ter a preeminência. 1 de Coríntios, capítulo 15, o capítulo da ressurreição, que Paulo vai escrever só para explicar sobre a ressurreição, como já lemos. Vamos direto ao verso 20. Verso 20 nos diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Feito as primícias. Então ele tem a preeminência, ele é a primícia, a primazia, ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. E mesmo agora, não é do aspecto de ressurreição comum, de voltou a viver e depois passou um tempo e morreu. Não. Jesus Cristo não reviveu, Jesus Cristo ressuscitou para a eternidade, para nunca mais morrer, porque ele é de eternidade a eternidade. Uma vez que o ser nasce, ele é um ser finito, ele tem um começo e não tem um fim, ele é eterno, então ele é um ser finito porque ele tem um começo. O ser divino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem um começo e nem tem fim. Eles são de eternidade a eternidade. Vale relembrar o que a gente já falou aqui em outras matérias, Cristo nunca nasceu. Cristo é eterno, de eternidade a eternidade. Quem nasceu em carne e sangue, a figura corpórea humana, foi Jesus. Jesus, sim, nasceu. Maria nunca foi mãe de Cristo. Maria foi mãe da parte humana, Maria foi mãe da figura humana. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe da parte humana e a parte humana se chama Jesus. Por isso que ela recebe a visita do anjo que lhe diz: por-lhe-á o nome de Jesus, ou seja, ela é mãe da figura humana, do verbo que se fez carne, da parte carnal de Jesus, de Cristo. Maria é mãe, mas ela nunca foi mãe de Cristo, nunca foi mãe de Deus. Então nós precisamos entender aí essas coisas como definição. Princípio ou primícia ou primazia representava o primeiro de muitos, representa o primeiro de muitos. Cristo foi o primeiro para garantir a nós que aquele que crer nele, assim como ele morreu e ressuscitou, aquele que depositar a sua fé nele também vai ressuscitar. Haviam muitas heresias naquela época, como também há nos dias de hoje, e estavam ensinando naquela época que não existia ressurreição e que Cristo não tinha ressuscitado. Que na verdade os discípulos tinham escondido o corpo de Cristo, os discípulos tinham sumido com o corpo. Um tremendo engano e uma tremenda bobagem, porque na verdade ele venceu a morte. E por que ele venceu a morte? Porque nele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Ele não tinha esse salário para receber. Ele não tinha essa paga a receber porque ele nunca pecou. Ele se fez pecado, mas não pecou. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 14, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então Paulo está falando aqui acerca da ressurreição dos mortos, confrontando aqueles que não acreditavam na ressurreição. E Paulo fala que se não há ressurreição dos mortos, então para que pregarmos? Se a vida termina, acabou como um vapor, se esvariu, para que então pregarmos? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã o nosso evangelho, é vã a nossa fé. Então não valeria a pena passarmos a vida inteira pregando e falando e vivendo uma vida de santidade se morreu, acabou. Mas a grande verdade é que não é assim. A grande verdade é que temos uma vida depois da morte, temos uma vida depois de sepultados aqui, e Paulo mesmo vai nos dizer aqui nesse mesmo capítulo, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens, e como tem gente se enquadrando aqui dentro dessa verdade, e se enquadrando aqui apenas esperando em Cristo nessa esfera terrena, nesse mundo passageiro, nessa terra humana, Agora, Jesus estendeu essa imortalidade para todo aquele que nele crê. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não morrer nunca mais. Agora,
embora sejamos salvos, embora tenhamos a vida eterna, ainda podemos sim passar pela morte física. A morte física não é a morte eterna. Se Jesus não voltar, então podemos sim passar pela morte física. E não sabemos o dia em que o Senhor vai nos chamar, por isso que devemos estar preparados. Na ressurreição de Lázaro, nós vemos que Jesus traz uma grande declaração no versículo 25 e 26 de João 11. João 11, 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus estava aqui falando com Marta, com Maria, aqui nesse caso com Marta, e ele estava questionando: você crê, você acredita, Marta, se ainda hoje, se você crer ainda hoje, tu verás a glória de Deus. Jesus estende essa imortalidade a todo aquele que nele crê. Mas temos que entender que o primeiro, a primícia, a primazia, que inaugurou o céu com corpo glorificado, foi Jesus Cristo, o homem, que morreu e ressuscitou. Hoje o céu onde Deus habita não está habitado por homens, por salvos ainda não. O céu onde Deus habita não está habitado. Como nós já vimos aí na explicação do início dessa aula, sabemos que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, tirou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Como assim? Já falamos que todos os mortos, até a morte, crucificação e ressurreição de Jesus, iam para o mesmo ambiente chamado Hades. Hades, no original, local onde estão os mortos. E no Hades havia uma separação, seio de Abraão, onde estavam os salvos, e o inferno, onde estavam os perdidos. Seio de Abraão, onde estavam todos aqueles que morreram em aliança, e o inferno, local. E no meio dos dois estava o grande abismo, o inferno onde estava todo aquele que não tinha aliança. Jesus desceu às partes mais baixas da terra, como Paulo explica aos irmãos de Éfeso, e ele desceu e pregou ali. Agora, temos que entender uma coisa, isso é muito importante para você guardar na sua memória. Jesus pregou não para salvação. O teor da mensagem de Jesus nas partes mais baixas da terra foi: olha, vocês estão nesse local em tormento porque vocês rejeitaram a aliança com Deus Jeová. Vocês estão no seio de Abraão porque vocês aceitaram a aliança com Deus Jeová. Então o teor da pregação dele foi para dizer: eu sou aquele que havia de vir, eu sou o prometido das nações, eu sou, na verdade, aquele que viria para completar, consumar a obra. E aí ele tirou o cativo do cativeiro. Todos aqueles que estavam salvos no seio de Abraão, o que estava no seio de Abraão? A alma dos que tinham aliança com Deus. Todos aqueles que estavam no seio de Abraão, Jesus tirou a alma deles dali e levou para um outro ambiente, ao qual Paulo chama de terceiro céu. Terceiro céu, não que haja andares nos céus. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer é que o primeiro céu é o firmamento. Quando você olha para os céus e vê ali as nuvens, vê ali exatamente essa esfera celeste, azul, nuvens, ou mesmo as estrelas e tudo mais, esse ele coloca como primeiro céu. Um segundo céu onde Deus habita, como ele não tinha um termo a usar, ele define como um terceiro céu, que é um outro espaço, hoje, onde estão os salvos. Depois da ressurreição de Jesus, todo aquele que morre em Cristo Jesus, automaticamente a alma é levada ao paraíso. Automaticamente a alma já é levada ao paraíso. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma vai para esse paraíso. A alma ainda não está nos céus onde Deus habita, senão não haveria necessidade de ressurreição. Se já estivesse com Deus, não havia importância da ressurreição. Agora, o único que inaugurou o céu, já com o corpo glorificado e está no céu onde Deus habita, é Jesus Cristo, com anjos, arcanjos, querubins, exércitos celestiais. Ele está nos céus onde Deus habita. Então o céu ainda não é habitado pelo homem, só Jesus que está lá com Deus e com os seres celestiais. Agora, qualquer um que morre em Cristo hoje, automaticamente a alma é levada para o céu, e esse céu onde estão todos os salvos, e a alma que vai para ali, e a alma está consciente. A alma, na verdade, tem lembranças. A alma, na verdade, ela sabe o que aconteceu, ela sabe o que vai acontecer, e muitas pessoas me questionam dizendo: mas escuta, e aquele que souber que um ente querido não subiu? E aquele que souber
que um filho não subiu, ou que um pai não subiu, que um irmão não subiu. Na verdade, quando nós sairmos dessa terra e formos salvos em Cristo Jesus, nós vamos receber aí um revestimento do amor ágape. E o amor ágape é o amor pleno, é o amor perfeito, é o amor completo, é o amor de Deus. E no amor ágape nós vamos ter um senso absoluto de justiça. Então vamos ter a consciência de que havia um caminho, havia uma porta para estar naquele lugar. E aí quem passou por essa porta está lá. Quem não passou, infelizmente, não está, e a pessoa não vai sofrer por isso, a pessoa não vai se lamentar ou chorar por isso. Então nós temos que entender que na plenitude do amor ágape nós receberemos o senso de justiça absoluto. Por exemplo, o próprio Deus. Deus é criador. Claro que a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não criou o homem para a perdição, mas ele deu uma opção. Quem aceitou a Jesus está salvo, quem não aceitou não está. Deus não vai sofrer por aqueles que decidiram não passar pela porta. Deus não vai sofrer, por mais que Ele ame a humanidade, e aqui está um segredo, porque muitos pensam que por Deus ser amor, no final Ele vai salvar todo mundo. Tremendo engano e uma tremenda mentira de Satanás. Então nós vamos sim ressuscitar. Mas qual o propósito da ressurreição? Para que vamos ressuscitar? Para que a ressurreição dos mortos? Em primeiro lugar, para não mais morrer, para não mais morrer. Jesus estendeu essa imortalidade a nós, para quê? O propósito da ressurreição dos mortos é para a vida eterna, é para estar para sempre com o nosso Senhor. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 54, Jesus já aqui, né, nos últimos momentos da sua vida na crucificação, Mateus 27, 51 a 54. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e cobriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Alguns mortos reviveram junto com a ressurreição de Jesus. Agora, quando Jesus subiu aos céus, na verdade, só ele subiu. Né? Esses daqui voltaram para a cidade de Jerusalém, voltaram para a cidade santa, e as pessoas viram eles, porque eles tinham morrido ali naquele dia, naquele momento que estava ali, eles voltaram à vida. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 10, Atos dos Apóstolos, Lucas vai nos registrar Atos 1, 9 e 10. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então nós vemos aqui que Jesus entrou nos céus sozinho, foi assunto aos céus, e dois anjos testificaram da promessa do seu retorno. Dois anjos testificaram, dois varões vestidos de branco testificaram da promessa da sua vinda. Ninguém poderia entrar nos céus antes de Jesus. Mais para frente, então, a gente volta a falar onde estão os mortos. Enquanto humano, Jesus não era onisciente, onipresente, onipotente. Como humano, ele era 100% homem. Enquanto humano, seria ilegal se ele tivesse os atributos divinos. Enquanto humano, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos seus atributos. Um homem nascido de mulher, um homem nascido de parto natural, de parto normal, teria que nascer para poder resgatar a humanidade que estava perdida. Por isso que ele nasceu como homem, ele nasceu de Maria. Agora, como homem, ele não era onisciente, onipresente e onipotente. Tanto é que ele fala: o dia e a hora da vinda, nem o filho sabe.
Claro que Jesus não sabia enquanto ele estava no corpo desta carne, enquanto ele estava como homem. Agora, entre ele e o Pai não há mais segredo. Agora, entre Deus Pai e Deus Filho, não há mais segredo. Então, qual o propósito da ressurreição? O propósito da ressurreição é para a vida eterna. Jesus estende essa imortalidade, Jesus estende essa eternidade a todo aquele que nele crê. Ainda que esteja morto, viverá. E naquele grande dia a trombeta vai soar. Como será? A ressurreição dos justos, ela é composta de duas fases. Sempre estamos falando de duas fases e dois grupos. Duas fases e dois grupos. A ressurreição dos justos, primeiro, se dá em vida aqui nessa terra, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, o espírito que estava morto revive. O espírito que estava morto ressuscitou. Essa chamada primeira fase. E a primeira fase é chamada de novo nascimento, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador. E a segunda fase, na verdade, é a fase da eternidade, é a fase da ressurreição física, ou seja, onde a alma vai se juntar de novo com o Espírito e você recebe o Espírito glorificado, o corpo glorificado. Então, nessa primeira fase do novo nascimento, nós podemos ver em Efésios capítulo 2, aonde Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso. O homem renasce, o espírito do homem que estava morto ressuscita primeiro no espírito do homem. Então nós temos que entender o que aconteceu com a nossa vida quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Estávamos perdidos, éramos ímpios, éramos gentios e nós cremos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Crer em Jesus nos separa, nos leva para outro grupo. Os justos estão separados dos ímpios por causa do novo nascimento. O que os separa é justamente a confissão de Jesus como Senhor e Salvador. A primeira fase da ressurreição, ela se dá espiritualmente no meu espírito, espiritualmente no seu espírito. O homem estava morto espiritualmente e quando ele confessou Jesus, para ser justo, necessário vos é nascer de novo. Já falamos, e você se lembra, dos 3 tipos de morte. A primeira morte, morte espiritual. Então, na verdade, quando você confessou Jesus, você ressuscitou espiritualmente. Você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já passou por essa primeira fase da ressurreição, a ressurreição espiritual. Veja só, Efésios capítulo 2, a salvação é pela graça, dos versos de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se nós trocarmos aqui a palavra vos deu vida ou vos vivificou, nós podemos trocar pela palavra ressuscitou. Ele vos vivificou, ele vos trouxe a vida novamente, ele te fez reviver, ele te fez ressuscitar através do sacrifício de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Agora, onde foi então a primeira ressurreição? A primeira ressurreição foi espiritual. Aconteceu quando você confessou a Jesus, entregou a sua vida a Jesus, quando você creu que Jesus é Senhor, que veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Quando você firmou o senhorio de Jesus. E a profissão pública de fé disso foi passar pelas águas do batismo. Por isso que a ressurreição dos justos se dá em duas fases.
Primeiro espiritual, quando você confessou Jesus como Senhor, e por você ter feito isso, você jamais vai passar pela morte eterna. A ressurreição de uma morte espiritual que você já resolveu em vida no corpo desta carne. Por isso que não existe purgatório, não existe uma sala de espera para aquele grande dia. Não, você tem que decidir aqui nessa terra, em vida, resolver essa morte espiritual para que você não passe para a morte eterna. Esse novo nascimento vai apontar para a ressurreição eterna. Se a pessoa não nascer de novo em vida, então ela vai para a morte eterna. Se a pessoa não resolver a morte espiritual em vida, então ela vai participar da última ressurreição. E a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição são dos salvos. A primeira ressurreição são daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E a segunda fase da ressurreição é a ressurreição do corpo. Agora, essa segunda fase é física. A física já aconteceu para alguém? Não. Todos aqueles que morreram em aliança, ou todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, a aliança no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento tudo se igualou, tudo se nivelou, tudo se unificou, ou seja, não há vale, não há monte, não há outeiro, tudo foi nivelado. No Novo Testamento é só salvo por Cristo Jesus. No Novo Testamento não tem mais como ser salvo por aliança. No Novo Testamento, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então, essa segunda fase física não aconteceu ainda para ninguém. Todos os mortos, desde Abel até a consumação dos séculos, estão aguardando o momento dessa ressurreição. Não aconteceu para nenhum dos personagens bíblicos, só Jesus que está nos céus, fora ele, mais ninguém. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos todos aguardando a adoção, estamos todos aguardando a redenção do nosso corpo. Então, a importância de sabermos que isso ainda não aconteceu para ninguém. Paulo ainda vai nos dizer que o homem, mesmo salvo, pode ter o desprazer de passar pela morte física. Agora, ninguém tem nesta terra, no corpo desta carne, a eternidade. Então, mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter o desprazer de passar pela morte física. Romanos capítulo 6, versos 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, no capítulo que Paulo fala da ressurreição aos irmãos de Corinto, ele explica muitas coisas. Eu quero ler só 3 versículos para a gente encerrar essa aula, encerrarmos ainda esse período. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 26, ele vai nos dizer, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E de 54 a 56 desse mesmo capítulo. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vemos aqui, então, Paulo definindo acerca da fase da ressurreição, a fase física. Temos muitos outros textos que nós vamos ver isso na próxima aula, onde estaremos concluindo, então, a aula de ressurreição dos mortos, essa matéria tremenda e poderosa, que a nossa oração é que esteja agregando no seu conhecimento e te ensinando muitas coisas. Fique firme conosco, não perca nenhuma aula. Se você pulou alguma, volta e estuda as aulas e ouça quantas vezes forem necessários para aprender a verdade da palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.